Eu conheço a Sônia desde a época em que eu era secretária. Nossa, quanto tempo! Faz uns 15 anos, mais ou menos. Comecei em 1996, Meu Deus. lá na Associação Paulista de Medicina Regional Piracicaba. Foi uma bela de uma oportunidade. Não, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos Uhum, chegar lá. isso E aí. aí, Sônia, Hum, já vou adiantar aqui que por causa desse curso, e óbvio, né, a minha vivência também, eu acabei fazendo o meu TCC voltado para o treinamento. eu aqui estou ficando. É verdade, é verdade. E vamos lá, formação profissional. Deixa eu só apresentar aqui a formação profissional da Sônia Cassano. Ela é licenciada em pedagogia, pós-graduada em recursos humanos, e os cursos de aperfeiçoamento em treinamento e desenvolvimento pessoal, professora habilitada pelo MEC para o ensino de psicologia. As atividades desenvolvidas, cursos e palestras sobre atendimento ao cliente, palestras motivacionais sobre humor e qualidade de vida, e a idealizadora do projeto Personal Brainer, capacitação para cuidadores, acompanhantes e familiares de idosos. E a atividade atual é a voz Sônia do projeto Personal Brainer. Olha só, algumas organizações, né, a qual já trabalhou no SESC, na Santa Casa de Piracicaba, Unimed, Uniodonto, Codestil, Caterpillar, prefeituras aqui de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca, Ciesp, olha, vários. A Uma CIP, longa a CIP não, história. CPA, APM, né, que eu ia falar aqui, APM, enfim, A CIP dei cursos e a palestras CIP também, também. então. Ah, então a CIP também. Também. Cheguei a fazer um trabalho lá. Ufa! Ufa, ufa, muito, é uma história. 73 anos, essa maravilhosa, nascida em Saltinho. O sonho da Sônia é impulsionar o projeto Personal Brainer, o qual nós vamos falar bastante aqui. A paixão, seus netos e a frase que mais define a Sônia. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Grande Raul. Grande Raul. Vou até ler aqui uma frase que veio, né, como inspiração após a nossa longa conversa, a última que nós Hum, tivemos, que no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade, como disse Albert Einstein. E a Sônia sabe muito bem disso, né? Mas eu queria primeiro, Sônia, que você uhum. falasse um pouquinho sobre o início da sua carreira. Como você começou lá, né? Bem no comecinho, Bem no bem no comecinho. comecinho. Vamos lá. Faça o cálculo, né? Tá muito bom na matemática. Aliás, ele vai ser professor de matemática, Olha lá, vai olha cursar a lá. Unesp, vai fazer matemática, então ele é ótimo. Eu tinha 18 anos e comecei a dar aula. Aula primeiro grau. É primeiro grau, hoje em dia é primeiro grau, né? Primeiro grau, porque Primeiro mudou grau. tudo, né? Isso. E aí comecei a trabalhar, mas passados anos, as oportunidades, as crises e as oportunidades me levaram para a educação empresarial. E foi onde eu realmente me apaixonei, fiquei servidora pública, porque eu faço uma grande distinção entre ser servidor e ser funcionário. Funcionário cumpre a função, mas o servidor serve, se coloca a serviço. Então, eu digo que eu fui servidora pública. E, após me aposentar, continuei trabalhando. São as oportunidades que surgiram. Sim, Fui fazer a faculdade de pedagogia.
Sim. Foi a primeira turma da Faculdade de Pedagogia aqui de Piracicaba, no Colégio Piracicabano, que era aqui no centro. Sim. E isso eu me formei no magistério, não era magistério, era escola normal, Escola normal no SUD? no Colégio Assunção, Ah, na Assunção. em 1966. Em 67, eu fui cursar pedagogia. Cursei pedagogia na Unimep até o 3º ano. Daí eu me casei, e aí a questão financeira tal, e eu fui terminar o meu curso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Rio Claro. Terminei lá e foi maravilhoso, foi uma experiência ótima também, tá? Mas é assim, então foram as circunstâncias de vida que foram levando. Sim. E, e nesse pedaço houve o casamento, houve tudo, quer dizer, teve um período que eu tive que dar uma segurada quando nasceram os filhos, porque para mim a importância profissional sempre foi muito grande. Mas eu escolhi me casar e ser mãe. Ah, Então, eu sempre valorizei a profissão, mas em alguns momentos da vida, eu priorizei a família. certo. Sim. Mas, paralelamente, eu continuei fazendo e não deu para voar muito. Ah, Não deu para voar demais. Mas, graças a Deus, continuo. Eu digo que, apesar da pandemia, continuo nativa. Mas a gente chega lá, né, Maíra? sim, sim. Na verdade, eu queria saber a questão da participação, né, da organização de desenvolvimento da prefeitura, Ah, tá. né? Eu prestei por assim, sugestão, até foi uma sugestão do meu marido, e ele falou, eu acho que você devia prestar esse concurso. E eu prestei o concurso, e depois fui chamada, e veio a proposta como pedagoga para eu assumir uma creche aqui em Piracicaba, mas a gente falava a creche da Balbo. Certo. Trabalhei lá durante, acho que 2 anos. Mas eu não tinha experiência de creche. Eu me lembro que uma das supervisoras foi lá comigo, apresentou a creche e tal, e falou assim para mim: Bom, agora você fica aqui. Eu falei: Não, eu não vou ficar aqui, vocês vão me treinar primeiro. Porque, viu, eu precisava, assim, ter um conhecimento um pouco maior, tá? Porque tinha boa vontade. E, felizmente, o compromisso assumido para mim e o trabalho realizado foi muitíssimo importante. Foi uma experiência, assim, riquíssima. Eles tinham 2 prédios. Então, tinha um prédio que foi construído novinho, bonitinho, onde ficavam os menores, e os maiores ficavam no centro comunitário. E aquilo me assustou muito. Algumas coisas, como aconteciam e tal. Fui procurar terapia. Sério? Sério, porque, viu, eu comia creche, eu dormia creche, e era creche 24 horas por dia. Foi ótimo, foi uma experiência, assim, espetacular. Eu digo assim, que todo mundo na vida devia passar por um processo terapêutico. Mas ainda existe essa resistência. Falar de terapia, É, né? Nossa, ai, ela faz terapia. Ixi, acho que parece que é uma nem pessoa, sei. mas não é não, porque é um encontro consigo mesma, assim como discutir as possibilidades, a potencialidade, quer dizer, foi assim um crescimento humano e profissional. Sim. E aí, na creche, estava lá trabalhando, tal, e tinha, assim, umas questões de funcionários que prestavam serviço, e eu ousei pedir, através de uma solicitação por escrito e tal, só que eu coloquei no meu discurso, lá no meu escrito, eu acabei dizendo que o trabalho não era nem digno e nem justo. Eu achava, e escrevi isso. A prefeitura, assim, era um comando petista. E assim,
primavam pela justiça, pela dignidade. Bom, e eu escrevo um negócio desse, fui Já chamou chamada, atenção. fui chamada à Secretaria de Educação e encaminhou para a Secretaria de Administração. E aí surgiu uma oportunidade que deu uma viravolta. Eu fui lá para dar uma chamada. Por que você escreve isso? Mas eu saí de lá com um convite para participar de uma equipe que estava sendo formada, que era a equipe de desenvolvimento organizacional. Olha só. E nessa mesma época, era o Jornal de Piracicaba, eu vi lá um curso de pós-graduação de desenvolvimento organizacional. Aí eu fui fazer o curso, para eu me inteirar porque como pedagoga, área de educação, aí eu fiz esse curso e aí nós começamos, junto com uma equipe, um trabalho de exatamente a integração. E fiz junto com uma outra que trabalhava, nós fizemos assim um manual apresentando secretaria por secretaria qual que era a função, visitávamos com as pessoas que estavam entrando para ter uma noção geral e tal. E eu fiquei nesse setor, aí eu assumi a área de treinamento e desenvolvimento pessoal dentro da Olha. prefeitura. Então ali começou a carreira de RH. Aí começou a carreira de RH. Olha. Eu terminei uma pós, aí eu fui fazer outra pós em RH, fiz 2 pós em RH. Eu não quis fazer mestrado naquela época, eu queria coisa prática. Entendi. E para mim a pós era muito mais prático. Aí eu comecei a criar, assim, enquanto estava, falei, bom, mas eu posso, final de semana, eu posso fazer um outro trabalho. Eu comecei a pensar isso. Mas uma coisa muito interessante, Maica, que aconteceu naquele momento, era assim, teve umas dificuldades. Aí eu chegava lá e eu me aquecia todo dia, pegava um caderno e comecei a treinar o escrever com a mão esquerda. Montei um curso de atendimento ao cliente, que naquela época eu chamava assim, programa de integração sozinho não dá pé. Porque desde aí, você está vendo, sonho que se sonha só é sonho só. Sempre eu fui na linha do trabalho de equipe. Certo. Eu digo que trabalhar em equipe não é fácil por causa das diferenças que existem entre as pessoas. Mas a produtividade é muito maior do que eu trabalhar sozinha. Com certeza. E aí começou assim. Eu tinha o meu pai, nessa época, doente. E aquela coisa pegando no profissional também. O que aconteceu comigo lá em 94, 95? Eu comecei a desenvolver uma doença autoimune e pele também. Diferente da vitiligo, mas era alguma coisa que eu enxergava, mas os médicos não enxergavam, tal, uma mancha clarinha. E, bom, aí viu que o negócio era sério. Essa questão, né, da doença de pele e tal, por algo psicossomático, no caso. Só, para mim, eu tenho certeza. Eu digo para você que cada mancha que eu tenho ainda, eu sei o momento exato que ela surgiu. Tem um nome. Eu sei o momento que aconteceu e ela explodiu na minha pele. É interessante porque a razão, eu costumo dizer assim, a razão sabe, mas o emocional, eu digo, é emburrecido, porque pega, e aí foge do meu controle. Teve momentos da minha vida que eu ia toda semana na dermatologista. Uau. Toda semana, para ela me acompanhar. Então, foi um período punk. E foi assim, não foi assim de um dia para o outro. Não, foram anos. E até hoje, explode aqui alguma coisa do emocional, pá. Eu não tenho... Assim, eu sou humana, tenho as minhas limitações, eu tenho o racional, e digo para você que eu tenho até o meu equilíbrio emocional, até é bom.
Por Sim. quê? Eu continuei a minha vida normal e me mantive tratando com homeopatia. E tem o meu médico clínico geral que ele fala assim para mim: você merece ser estudada. Eu acho barato quando ele fala assim: merece ser estudada. Então foi assim, de uma crise, de um mau atendimento, você chegou à conclusão que realmente as secretárias elas precisavam e precisam até hoje de treinamentos para saber lidar melhor Uma, com a fragilidade humana, a gente. humanização no atendimento. Eu trabalhei a questão da humanização do atendimento a partir do autoconhecimento, da autoestima, do saber trabalhar em equipe, de alguns procedimentos, tinha lá os 5 Cs, os 5 S's da qualidade, trabalhava com elas essa questão, trabalhava a questão de ética, de etiqueta, e depois chegar no atendimento ao cliente. Então, assim, já naquela época a gente trabalhava a questão assim, não é paciente é do médico, da secretária e do consultório é cliente. Fiquei 19 anos seguidos na casa do médico dando cursos. Aí depois, com isso, foi ampliando o leque para palestras. Certo. Aí eu comecei também fazendo CIPATES, indo dentro das empresas, trabalhando treinamento, mas nessa linha de atendimento e de humanização. Até que chegou um momento que eu estava na Uniodonto trabalhando, prestando serviço dentro da Uniodonto com as pessoas, e a grande oportunidade, porque eles tinham lá, sorria, 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 sorria. Aí aquilo me fez lembrar de um artigo que dizia assim: a mulher vive, em média, 9 anos a mais do que o homem, porque sorri mais do que o homem. Olha. Porque tem a questão do sorriso por causa de uma dentição bonita, tal, aquela coisa. E eu fui por essa vertente e montei um projeto que naquela época eu intitulei de Laboratório do Riso. Mas depois eu fui caminhando para a questão do bom humor e qualidade de vida. Eu tenho 14 temas diferentes montados sobre o tema. Trabalhei, assim, vários. Aí, assim, o meu público-alvo acabou se tornando, a maior parte, mulheres, por causa do curso das secretárias, que tinha um outro homem, e depois nos grupos de terceira idade. E aí foi que eu fui desenvolvendo todo esse trabalho. As Muito oportunidades foram surgindo. Sim, exato. Foi o que eu falei aqui, né? E todas as questões, né, que iriam surgindo, né? A Sônia, ela sempre enxergava algo além para ajudar, né? Para, de alguma forma, cooperar com a sociedade. Acho que isso é muito bacana e que sirva como exemplo para todos que estão nos assistindo, que muitas vezes se pegam numa crise, né, em algo momentâneo ali, né, se vê meio que sem saída. Não, mas como eu posso agregar, como eu posso cooperar para a sociedade, já que eu estou passando por isso, de repente, alguém que possa estar passando pela mesma situação, como eu posso ajudar? E foi assim que foram acontecendo As as coisas. coisas na vida da Sônia, É né? dando que se recebe, Sim. sabe? É bem isso. É colaborando, é fazendo, ajudando. É isso. Então, eu queria saber dessa. Qual era a maior dificuldade, né, ao seu ponto de vista, para trabalhar justamente no atendimento? Ó, Era a ó, eu humanização? até me mexi na cadeira. Ai, Vamos lá! você percebeu? Você me pôs assim. Já mudou a postura já. Já me mexi assim. Tá mexendo. Olha, eu tive uma experiência
quando o neto foi a primeira vez, ele foi a primeira vez no pediatra. Eita. A mãe, acho que ela pediu, a sua mãe pediu para ir junto. Eu não sei se seu pai estava junto ou não. Cheguei no consultório e eis que era uma pessoa que estava fazendo curso comigo naquela ocasião, Oh, meu Deus, aluna. aluna. Aí ela estava no computador, assim, pegando os dados, tcharam, e não olhou para quem estava na frente dela. E era minha aluna. Ai, meu Deus. Quando chegou no sábado, a gente tinha aula. E aí eu não podia deixar passar aquilo, porque eu falei, eu tenho obrigação. Aí eu chamei essa moça de um lado, no intervalo, eu falei com ela, aconteceu. Quando ela me viu, até quando ela olhou, que ela deu uma olhada, ela viu, eu vi que ela perdeu um pouco o rebolado. Mas aí eu falei com ela à parte. Ela parou de fazer o curso. Olha. O que eu percebo nisso tudo? Tem algumas, eu não sei se hoje continua assim, mas é assim, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso disso. Outras vezes, o próprio médico profissional fala assim, não, do jeito que tá bom. A questão do investimento, sabe? De aplicar na formação. Foi um período muito rico. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu fui parando por conta das situações de família, de doença. Veio a pandemia também logo depois, em 2020, a gente já estava. Aí eu já estava com outro projeto Sim. engatilhado lá na PM, que era o personal trainer. Então, estava lá engatilhando, fazendo apresentações do que é o projeto. Foi um negócio assim muito legal, a abertura que o Dr. Ricardo Tedesco, atual presidente, deu, mas não deu para continuar. Entendi. Entendeu? Tem muita coisa vindo por aí. Hum. Uma música muito linda é a música Juramento. Juramento. Juramento tem a ver com a minha vida pessoal. Muito linda. Essa música, meu marido ficou bem doentinho. Uhum. E nessa experiência, nessa pesquisa toda que eu fiz em relação à questão de treinamento cerebral e tal, a música é muito importante. Sim, então concordo. eu colocava para ele ouvir. E essa música ficou assim registrado, porque ela fala de que a gente decidiu tomar uma mesma direção. Então, lá, quando a gente casa, fala assim, na saúde e na doença. Então, e essa música marcou demais, tá? Eu imagino. Marcou demais, e eu continuo, e ele faleceu no dia 4 de janeiro de 2020, e no dia 25 de janeiro a gente completaria 50 anos de casamento. E então, assim, eu continuo dizendo para ele, te amo e te amarei, porque alguém me perguntou, mas você está com a aliança no dedo? Claro que eu estou. Para que eu vou tirar a aliança do meu dedo? Porque eu sinto que, assim, perdura para a eternidade. Ele só mudou de plano. Eu falava para ele, você vai do outro lado da cortina. Então, é isso, Maica. Sabe que recentemente eu assisti a um vídeo, né, um documentário do Tarcísio Meira, né, que faleceu, né, e da Glória Menezes. Eles falando do amor deles, sabe? Aquela cumplicidade, aquele carinho, aquele cuidado. E é lindo, é tão emocionante, né? A gente
ouvir essas histórias, né? Porque a gente vê hoje em dia, divórcio hoje em dia, tá tudo tão natural, tudo tão normal, né? Ah, não deu certo, tudo bem, vai cada um pro seu canto e tal, vai cada um, né, seguir seu caminho. Uhum. Mas eu não sei o que acontece, que não vê tanto mais essas histórias de amor que perduram para sempre. O que que Mas, acontece, será, hein, Sônia? Maica, não sei. É Não difícil sei. saber, né? Mas é assim, eu digo para você que olhando para minha história, para nossa história, e o Vinícius é o neto lá de Indaiatuba. Aí no final do ano fui passar final de ano com eles. Aí ele virou e falou assim para mim: Nossa, avó, sua história dá um filme. Olha só. A sua história dá um filme. E achei muito legal, porque ele gosta muito de filme, né, Neto? Sim. Então, a sua história dá um filme. Eu falo assim que realmente foi uma linda história de amor. Não sem problemas e sem dificuldades. Sim. Não adianta falar. O amor dizia assim: tem um queijo no céu que é para o primeiro, e está inteiro no céu ainda. O primeiro casal que chegar lá sem brigar vai cortar o queijo. E esse casal não vai ser nós, porque a gente brigou. Sabe? Então, assim, mas eu falo assim, que foi momentos de dificuldade, porque a nossa história foi uma história atípica. Então, não foi fácil, não foi fácil. Mas, que delícia! Eu vejo as fotos que a gente tem lá do começo, viu? E tem uma foto de um olhar dele para mim, assim, que é um olhar tão apaixonado, que Ai, quando ele que estava lindo. internado e eu chegava no hospital, as enfermeiras falavam, mas ele olha para você com amor, e era o mesmo olhar de quando a gente era jovem, casado. Que delícia Oh, ver meu aquele Deus. olhar, aquela coisa, sabe, aquela coisa assim, e o toque, sabe? Então, assim, a importância, ele queria dormir no final, assim, ele doentinho, tal, mas a segurança de segurar na minha mão para dormir. Gente, eu só agradeço a Deus. Existiu também um caminho De de oportunidade. oportunidade. Na verdade, essa oportunidade surgiu e aí eu resgatei. O meu pai ficou doente lá, quando eu falei para você, lá no começo da prefeitura, que eu fiquei problema pessoal, problema profissional, tal. Quando meu pai ficou doente, ele teve um AVC e ele ficou introspectivo e ficou tal, não sei o quê. Aí eu comecei a adaptar, eu trabalhava na creche ainda, Uhum. serviços, atividades lúdico-pedagógicas, que fazia lá na creche, peguei um livro tal, e adaptei para o meu pai. Eu tenho até Olha. exercício que eu fazia com meu pai, com a letra dele escrito, o que a gente fazia em 94, E esses exercícios eram voltados para a atividade, assim, eu chamo de lúdico-pedagógico, mas o que que fazia? Fazia meu pai, por exemplo, vamos caminhar. Então a gente contava, 1, 2, 3, agora vamos voltar de marcha ré, vamos andar de lado, vamos, sabe, junto com ele, fazendo certo. atividades. Aí uma amiga minha, artista plástica, me deu algumas dicas e a gente começou a pintar. A família inteira pintava, daí fazia artes e tal. E nesse fazer as artes, uma das pinturas que ele fez era assim, arte, como que chama? Que não tem Abstratas. abstrata. Mas ele parou diante daquilo que ele fez e ele começou a descrever o que ele estava vendo lá dentro. Olha, isso exercita Aí foi assim, destapou. Aí ele estava quieto, introspectivo e começou a falar, e aí foi. O Olha. cardiologista naquela época falava assim: o estado mental protege o estado cardíaco, que ele morreu por causa do coração. Bom, mas fiz esse projeto com ele, ajudou, mas depois engavetei numa das gavetas do meu cérebro e ficou lá. Aí, quando nós fomos envelhecendo e o Valmor já começou a ficar mais doentinho, tal, não sei o quê, apareceu um curso de cuidador de idoso. Certo. Ligado à Pionel de Santo Antônio, tinha
uma assistente social, falei com ela e fui fazer o curso. Quando eu fiz o curso, espetacular, no sentido de orientação técnica, tal, parará, mas eu lembrei daquilo que eu fiz com meu pai. Eu falei, pô, mas Adaptou. não tem aqueles exercícios. Isso foi em 2015. Aham. Eu fiz uma pesquisa, montei, que eu mostrei para você as apostilas de exercícios e atividades para todos os dias do ano. Pegado assim, mês de janeiro, um tipo de exercício na segunda, outro tipo na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sabe por quê, Maica? Eu frequentei academia, eu adoro musculação. Durante 19 anos eu fui na academia de segunda a sexta, todos os dias. E eu trabalhava. Eu não era que estava aposentada, mas eu ia conforme dava. Sim. E aí, baseado nos meus exercícios, que era aquela linha de trabalho lá de exercício, de tal dia você faz isso, trabalha tal músculo, trabalha tal coisa, eu montei os exercícios cerebrais. Cheguei a dar um curso na CDL, viu, Marcos? Com o Pedro. O Pedro teve a esposa dele doente e teve uma cuidadora e ele via a importância disso. Ele falou assim, a hora que estiver pronto, você fala comigo. E eu comecei a dar o curso lá. Certo. No meio deste curso, o meu marido ficou muito doente. Aí o que eu fiz? 2 semanas eu tive que suspender e tal, mas consegui voltar e terminei aquele curso. Depois não deu mais. Porque daí ele ficou, realmente eu precisei ficar com ele. Aí ele, depois ele faleceu e logo veio a pandemia. Mas aí veio a outra oportunidade. Esses bloquinhos Que aí. são os bloquinhos. Os bloquinhos. Exercite seu cérebro diariamente. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Não sei se eles conseguem ver aí, Marcos. Consegue? Então, são bloquinhos. 40 exercícios divididos em 4 temas. Fiz o exercício. Bom, mas ficou lá e aí o Valmor faleceu. Quando faleceu foi em janeiro, aí eu já tinha começado a fazer os meus contatos, porque, viu, eu falo, não adianta eu ficar parada, eu tenho que continuar a minha vida. Sim. Aí eu comecei, faz um contato aqui, estava agendando lá, tal, não sei o quê. Veio a pandemia. Certo. Bom, e aí? E aí? O que eu faço? Aí que surgiu... E aí surgiu a oportunidade de fazer, não exatamente esses, mas alguns desses. Uhum. O Neto foi o meu assessor direto. Quantos anos você tinha, Neto? 15, gente. Uns 15 15 anos. E ele foi o meu assessor direto, porque eu comecei a montar os exercícios e semanalmente nós fizemos áudios. Aí o Neto começou, conta agora. Agora conta. A gente, acho que foi em 2019 que começou os áudios, né? 2020, bem. 2020? 2020 foi depois que o vovô morreu. Isso, 2020. Então, assim, a gente começou a testar o formato, porque você lembrou do... Era uma missa, era de um padre, uma coisa assim, não tinha aqui um... Ah, a ideia tinha surgiu. um formato. Porque tem um padre lá, um tal de Padre Alex, que ele faz um terço lá, e ele faz só com áudio. E eu falei assim, pô, mas que ideia legal desse padre fazer esse negócio aí, dá pra gente adaptar a ideia para os exercícios. Mandei para ele criativo pra caramba, padre. Então assim, o formato começou a surgir ali, e a gente começou a fazer, assim, pilotos, assim, e fazendo até colocar a música, que aí entrou Raul Seixas, entrou Tente Outra Vez. E a gente foi testando até acertar o formato, assim, para começar a publicar no Facebook, depois no Instagram. Sim. No começo eram esses exercícios que tem no bloquinho, que você fazia com seu pai. Ela passava, assim, o exercício para mim, escrito, e eu gravava um áudio falando do exercício com o intuito das pessoas escutarem esse exercício enquanto faziam outras coisas. Assim, Vocês mandavam pelo Você lembra do WhatsApp. primeiro exercício que você fez?
do nome. Eu lembro. Você Era o lembra? que você, por exemplo, eu não lembro o nome disso, mas era Maria. Aí você tinha que Ah, colocar o seu nome Maria. Você coloca uma qualidade com cada letra do seu nome. Mayra, olha, Mayra. Uma qualidade com M, uma qualidade com E, com Y. Olha maravilhosa, lá. amorosa, Isso. O Y amorosa, pode ser com com o I, som do I. com I. Nossa, I, Inteligente. inteligente. Verdade, olha, gente. É engraçado que quando a gente vai falar nossas qualidades, Sim. a gente não consegue. É. É mais difícil. É mais difícil do que julgar, do que né, reclamar. Não. É muito mais difícil. E é um exercício para justamente ativar o nosso cérebro, Com né? certeza. Por isso que é importante, porque tira o cérebro de uma rotina de pensamento Olha, que pessoal, sempre teve. já fica a dica aí, ó. Uma dica já para exercer o cérebro aí, hein, gente? Que interessante. E aí vocês começaram a adaptar com o Tente Outra Vez, Isso. né? Então, Que foi o primeiro projeto dentro do personal Brainer, isso. Brainer. Brainer. É. No Pode ser começo eu assim, falei isso. Brainer. Também Tá serve. certo, tá bom. Tá bem certo. Porque a Isso. música, né, Neto? Você pode falar da música. Não, Pode falar. Porque a música tinha uma mensagem que acabava ligando, né, com o projeto que a gente tinha. Então, e também dava uma. Não ficava um negócio muito parado, sabe? Porque no começo começava um trechinho da música, e aí começava o áudio e ficava só o som, os instrumentos no fundo. Sim. Então, assim, a gente fez diversos exercícios que eu pegava a panela e batia na panela, e aí tinha que. A ideia era da pessoa Audição. testar a audição, aí a pessoa tinha, isso Olha. aqui é o quê? É uma panela. Aí eu fazia colocando água num copo. Então, assim, a gente ia testando diversas formas de assim, instigar a mudança Sim, sim. né, da rotina da É a pessoa. pessoa pensar mesmo, né? Realmente exercitar, né? E aí, para não ficar só uma voz parada no fundo, que acabava ficando um pouco, assim, cansava depois de um tempo escutando. Alguns exercícios chegavam a 8 minutos, assim, chegou já a 8 minutos. Acho que nenhum. Chegou, Só um assim. seu, então. Teve um Tá sim, bom. mas em média eram 3, 4, mas alguns eram um pouco mais longos. Sim. Então a musiquinha no fundo, assim, os instrumentos faziam Total diferença, total né? diferença, dava mais Que vontade de continuar bacana. escutando, né? E a gente E vai o ouvir Tente Outra Vez, ele é uma música instigante. Sim, sim, com certeza. Faz a gente refletir mesmo, né? Uhum, Sobre o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, uhum. né? E nunca perder a esperança. Certo. Nunca perdermos as esperanças, né? Tente outra vez. Ó, minha voz não é muito lá grandes coisas, mas a gente canta. Tente outra vez, porque você tem que ser insistente e persistente, disciplinado. Se não importa acertar, o importante é tentar. E aí você tira o seu cérebro da rotina. Exato, este é o segredo. Estamos recebendo aqui os netos da Sônia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Então, Sim. Então, estão todos aí? Tudo certinho? Ok. Deixa então eu apresentá-los para os nossos web telespectadores. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Primeiro eu vou apresentar aqui o Valmor Mendes Neto, que está aqui com a gente no estúdio, 17 anos. Ele também participa do Na Hora de Porchat. Isso. É o tutorial, né? Ele faz o tutorial ensinando como usar o celular, como transformar arquivo em PDF, Word, enfim. Faz uma série de... ensina, né? Uhum. A mexer aí tanto no celular como o pacote Office, essas coisas. Isso. Começou assim também por causa da minha avó pedir ajuda para muitas coisas. Aí eu falei assim, já vou deixar gravado também, né? Porque já facilita. Já une o útil ao agradável. E é uma necessidade de muita gente, né? Então, Exato. faço aí e ajudo bastante. Exato. Eu vou começar a assistir também, porque eu também preciso de umas dicas, viu?
Vamos lá. O Vinícius, dá um tchauzinho, Vinícius, para o pessoal te ver, legal. Vinícius Costa Mendes, 15 anos, faz arte digital e design gráfico. Olha só. E você ensina essa parte para o pessoal. Assim, eu não exatamente ensino só, tipo, eu gravo a tela de eu fazendo as edições Certo? e aí eu acelero depois na edição o vídeo e mostro para todo mundo como que eu faço, assim, mas é bem acelerado, assim, não é tipo passo a passo. Bacana. Temos o Tarcísio, né? Tarcísio Gonzaga Mendes, 11 anos. Ele é contador de histórias, pessoal. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Oi. Oi! E aí, como surgiu essa vontade, esse gosto de contar histórias? Eu sempre gostei muito da matéria História, na escola, né? Certo. Aí eu observava muito os meus professores, fui aprendendo e hoje em dia tô aí, né? No personal brain. Olha que bacana, hein? Cada um Aí com o seu show. conhecimento, com a sua É habilidade. isso. Olha É que isso. lindo, gente. Ai, a vovó Sônia tá aqui, ó. Não se cabe de tanta emoção. Que lindo. Vó babona. Bom, Babando. agora a Alicia. Alicia Germano, 10 anos. É arte e arteira. É isso mesmo? Sim, Ensina a fazer artes manuais, desenho, pintura. exatamente. Que linda! E desde quando você pinta, faz essas artes? Como tudo iniciou na sua vida, Alicia? Olha, quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de desenhar, e por isso eu desenhava nas paredes do corredor. Ah, meu Deus! Dali, até que um Era dia eu descobri que artista, literalmente. A arteira também, É né? artista e arteira. Ela tá E desfocada. Alicia? Você começou a fazer cursos? não, na verdade não, eu nunca fiz curso, na verdade. Na verdade, eu sempre assim pintei por pintar mesmo. Certo. E aí você ensina algumas técnicas no projeto também. Isso. Bacana! Pergunta se ela tem alguma coisa para mostrar. Ah, interessante, hein? Você tem alguma coisa para nos mostrar aí? Alguma arte fácil? Só um minutinho que eu vou pensar. Tá. Enquanto isso, vamos falar com o Gabriel, que o Gabriel, ele tem 17 anos, Gabriel Germano, é irmão, né, da Alicia aí, e virou também o neto, né, o quinto O quinto netinho, neto. o quinto netinho, e dá dicas de séries para assistir. E o projeto, né, o quadro dentro do projeto chama Spa do Biel na hora do Porchat. Isso aí. E quais como que eu posso dizer? Quais os tipos, né, de vídeos, de filmes e séries que você geralmente dá dicas, né, para o pessoal assistir? Eu procuro geralmente dar dicas de séries que estimulem bastante memória, que tipo, a pessoa tem que ficar prestando bastante atenção para saber o desenrolar da história, sempre nessa linha. Certo. E dá uma dica aí pra gente. Olha, uma dica de uma série que eu gosto muito, ela é de investigação, ela chama The Blacklist. Tá. Então, você tem que ter bastante atenção, porque ela é bem minuciosa nos detalhes. Bacana, bacana. E a Alicia voltou aí. Eu vi que a Alicia voltou. Deixa eu Eu ver tô as... com esse desenho aqui. Deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom aí, É o Marcos, olho que ela fez. pra gente ver direitinho a arte. Olha. E qual é o significado desta arte?
O significado, eu acho que não tem um significado, foi mais assim, porque eu tava entediada mesmo, eu acho. Super sincera. Entendi. Tá certo, tá certo. Eu não entendi. Tá certo, ué. Ela falou, vamos ver. Ela falou, Tava entediado. Tava ah, entediado, e ela Aí ela fez. foi E um olho, pintou. e um olho bem grande para ver, para tirar do tédio. Não é? É. Muito bacana. Olha, eu quero assim parabenizar vocês. Na verdade, assim, a Sônia, quando nós estávamos negociando, né, para vir aqui, para participar, né, para a Sônia participar do programa, ela fez questão da participação dos netos que fazem parte também desse projeto lindo que é inspirar e também ajudar, né, outras pessoas, enfim, não é só idosos. Não, de jeito nenhum. De Não jeito é nenhum. só Não, não idosos, é. né? É todo mundo, é para quem tem cérebro. Sim, E quem quer usar e aperfeiçoar esse cérebro. As séries que o Gabriel indica, o que eu estava comentando com eles. O filme eu assisto, mas eu assisto e daqui a pouco eu já esqueci. A série, para mim, particularmente, além de atenção, concentração, a memória, porque eu tenho que ficar atenta para ligar um episódio com outro episódio. Então, eu percebi assim, o espetáculo que é a memória. A Alicia, um dos trabalhos que ela fez, ela pegou uma toalhinha de rosto e amarrou e ficou um ursinho. A facilidade Sim. que ela tem, tá? O Vini, na arte que ele faz, é um negócio extraordinário. É fantástico. A primeira arte que ele fez baseado, ele leu o livro que o pai dele escreveu, Atemporal, e ele pegou uma cena do livro e ele fez a arte da cena do livro. olha. E É um é super interessante ele mostrando o processo de criação, porque ele mostra desde o primeiro esboço, assim, que ele faz enfim, com um desenho, parece uns desenhos de palitinho, assim. Sim, E ele vai começando a adicionar assim, as coisas, assim, de certo. verdade, até ficar a arte final, entendeu? Então é muito interessante Legal. assistir também. E o E Tatá, só interrompendo um não, pouquinho, por o favor, fique à Tatá, vontade. ele está contando, tem um livro que chama 7 Hábitos das Crianças Felizes. Olha. E é um espetáculo. Então, o Tatá ele faz um resuminho da historinha, o Tatá dá a interpretação dele e ele conta a história de uma forma dramatizada, espetacular também, a forma como o Tatá Já está desenvolve a disponível história. esse vídeo? Tudo disponível. É? Agora Eu já quero vai ser assistir. postado o quinto hábito. Então é um espetáculo, cada um. O Neto no tutorial está arrasando. Que bacana. Pode falar, Neto. Pode falar, Neto. Não, assim, eu tenho feito tutorial que ajuda, assim, muito ela também, né? Então, porque eu faço também baseado o meu método de ver o que o pessoal precisa saber, o que é útil, é ver o que Sim. ela vem me pedir, né? Porque muitas vezes ela fica pedindo, por exemplo, coisas assim que para muita gente pode ser mais simples, como É beabá. usar o celular para escanear um documento ou qualquer coisa assim, ou usar o código QR. Então, que é uma coisa que está muito em Em vigor ultimamente, alta, em alta, né? isso. Ela não sabia usar, então eu penso assim, ó, uma coisa muito em alta que pessoas estão precisando, Sim. então eu faço o vídeo ensinando. Confesso que eu tô um pouco emocionada aqui, porque eu vejo assim, sabe, esse relacionamento, né, avós, né, com netos e me toca muito, né? Eu também tinha uma relação, né, muito forte com a minha avó e, nossa, eu tô aqui, ó. Que legal. Eu tô assim me segurando. Mas eu acho bacana essa motivação, né? Que acabou unindo todos os netos, né? Os primos, né? Para realmente ajudar, agregar tanto na vida da avó como
na sociedade em geral. Porque é um trabalho que eles estão fazendo para um fim social. Exato. Eles estão fazendo um trabalho e vai atingindo pessoas que a gente nem imagina. Por exemplo, eu tenho uma prima que mora em Brasília e o pai da amiga, com algumas deficiências, precisando, levou para o neurologista. O neurologista falou que está ótimo, que tem que fazer mesmo, em cima dos áudios que eles já fizeram e agora estimulando com esse outro trabalho. Sim. Então, assim, a gente não imagina onde chega com as redes sociais. Exato. A gente não tem dimensão de onde chega. E devagarinho, 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 porque, na verdade, está sendo um projeto assim, ajudando as pessoas. Com certeza. E nessa época de pandemia, e tudo começou em função da época da pandemia. E tem mais coisa que vem por aí. E aí a história, por que Porchat? Dá tempo de contar? Dá, eu até ia entrar nessa questão, né? O Porchat é engraçado, é interessante, na verdade, né? Porque cada um dos netos no projeto, cada um tem um conhecimento, uma habilidade e a sua atitude. É isso? É isso, porque, ó, é atitude, eu falo assim, o conhecimento deles com tenra idade, mas eles estão aí. A habilidade que eles têm, a Alicia desenhando, ela fala, mas é assim, é um espetáculo. O planetário que ela fez, vocês não imaginam a beleza daquilo. Ela com areia coloridinha, pôs lá dentro da garrafinha, você precisa ver a arte que ficou aquilo. A pedra que ela pintou. O que você pintou na pedra, Alicia? Você me ouviu bem? Pedra, eu não me lembro. A pedra que você pintou para segurar pezinho foi um gatinho, um ursinho que você pintou. Sabe uma pedra de aquário? Sim. Viu? Transformou a pedra do aquário numa obra de arte. Cada um com seu dom. É. Então, assim, é um negócio... O Vinícius arrasa. O Vinícius... Nossa. Todos os Aí netinhos arrasam. ele faz... Cada um arrasa. Ele faz lá em Indaiatuba e ele põe no Zoom, né, Vini? É no Zoom? Pra falar com você. Para no falar Zoom. comigo é no É Zoom. no Zoom. Acho que ele coloca no Zoom com você, né? Pra Aí mostrar ele fazendo. fica fazendo e eu fico assistindo ele fazer. Então eu vou Ai, entendendo que os passos, eu vou bacana, sim. aprendendo, porque é muito complexo o trabalho do Vinícius. Então, tem minhas amigas que falam assim, eu não consigo compreender. Eu entendo que não consegue compreender, porque se eu fosse ver, ia ser difícil, mas eu acompanho porque eu vejo o passo a passo dele fazendo. Gente, é show de bola. O Que Neto lindo. já está se preparando para ser professor. Tá vendo? É um espetáculo. Agora, a hora de Porchat surgiu e foi uma sacada desses meninos que foi assim extraordinária, porque eu contei para eles a história do mestre Zen. Quando eu começava meus cursos e minhas palestras, eu começava contando a história do mestre, que ele tinha discípulos espalhados pelo mundo inteiro e todo mundo queria estar com o mestre. Só que ele atendia individualmente para dar. E o momento mais importante do encontro era o chá da tarde. Sentava-se em torno da mesa o discípulo e o mestre pegava uma xícara avantajada, um bule e começava a derramar. E encher. Aí transbordava. O discípulo, o mestre oriental e ele ocidental, agitadérrimo. Aí, mestre, olha o que está acontecendo. Aí o mestre, com toda a calma do mundo, fala assim, agora você está preparado para as coisas que eu tenho para lhe falar. Você tem que esvaziar a sua xícara mental, tem que manter aberta a sua xícara mental para receber as informações que eu vou passar para você. Então, a história, e nos meus cursos eu falava para elas, vocês estão aqui num sábado de manhã ou numa palestra,
mas vocês estão com a xícara mental aberta. Dá um espaço dentro dessa xícara mental para assimilar, porque sempre a gente tem o que completar, o que aprender. Então, o significado do chá é conhecimento, que eles têm conhecimento, com a idade que eles têm um conhecimento que eles estão compartilhando com as pessoas, estimulando as pessoas. Eles têm habilidade, os netos têm habilidades e atitude corajosa. Por quê? Não é fácil ficar na frente de uma câmera. Assim, eu Não é fácil, não. eu tenho muito orgulho e muita gratidão. Por quê? Sonho que se sonha só é sonho só. Sonho que se sonha junto é realidade. E Que por causa lindo. deles, o meu sonho está sendo realidade. Que lindo, que lindo. Tudo que foi falado aqui, tudo que foi compartilhado, né? Por favor, sabe, fiquem realmente com a xícara, né? Mental aberta. Mental aberta para receber. E eu amei poder receber também de toda essa sabedoria, de todo esse conhecimento. Graças Eu estou a me Deus. sentindo assim muito honrada em recebê-los aqui, viu? Tanto vocês, a turminha aí do outro lado, viu? Obrigada a todos vocês pela participação. Semana que vem a gente volta com mais programa Nosso Lugar ao Sol. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.